Olá, pessoal! Iniciamos agora a leitura do capítulo 5 do livro Ordem e Progresso de Philip Murdoch. O capítulo 5 se chama Primeira Lei Gênesis, a ordem precede a criatividade. Ele faz parte das 5 leis da ordem, que é a segunda parte do livro. Então, vamos lá. A primeira lei, ela começa com o livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Falamos muito sobre criatividade. Não há dúvidas de que o ser humano é um ser criativo, mas será que as pessoas têm a capacidade de realmente criar? O ato de criar algo originalmente não se refere a recriar algo sobre uma matéria-prima, mas trazer à existência algo que antes não estava ali. Podemos realmente gerar algo do nada? Essa pergunta tem sido motivo de grandes discussões teológicas ao decorrer dos séculos. Outra forma de fazer essa pergunta é: será que podemos declarar algo e aquilo acontecer? É possível que eu declare: eu vou emagrecer e logo perder 20 quilos? Talvez funcione para algumas pessoas, mas posso dizer: eu já tentei e não deu certo para mim. Será que eu posso declarar: apareça um Corvette amarelo e um carro deixe simplesmente surgir na minha garagem? Nunca tentei com este exemplo. Quem sabe funcione. Uma capacidade criativa não tem a ver com declarar qualquer coisa e aquilo acontecer. Na verdade, está ligado a declarar uma palavra revelada, ou seja, uma palavra rema, porque apenas uma palavra originária de Deus é verdadeiramente criativa. Criatividade também não é simplesmente ter boas ideias. Alguns anos atrás, eu tinha um amigo que cortava meu cabelo. Ele era um excelente cabeleireiro. Eu costumava ir ao salão dele todo mês. Após alguns cortes de cabelo, ele conversou comigo sobre uma tremenda oportunidade que tinha para mim. Ele iria abrir uma cooperativa de cabeleireiros para poder comprar produtos e móveis de salão de beleza com descontos e conseguir outras tremendas vantagens. Obviamente, ele queria que eu fosse sócio dele. Não sei se ele sabia que em cooperativas todos os membros são associados, mas de qualquer forma eu disse não. No mês seguinte, voltei para cortar o cabelo e perguntei sobre a cooperativa de cabeleireiros. Ele disse que o projeto estava em pausa, mas que tinha comprado um maquinário de sorvete e estaria em breve vendendo sorvetes. Novamente, ele me pediu para ser seu sócio. Infelizmente, senti mais uma vez que não deveria fazer aquilo, porém disse a ele que queria ser o primeiro cliente e comprar o primeiro pote de sorvete. No mês seguinte, voltei para cortar o cabelo e perguntei sobre as máquinas de sorvete. Ele me explicou que, na realidade, sorvete não era um alimento muito saudável. Isso eu já sabia, pois vários dos meus quilos em excesso vieram por conta de sorvetes. Meu amigo disse então que tinha vendido o maquinário e comprado máquinas de iogurte congelado. Diz que isso seria um grande sucesso no Brasil. O interessante foi que realmente alguns anos depois começamos a ter franquias de iogurte congelado em todos os shoppings brasileiros. Entretanto, apesar daquele argumento, decidi não ser sócio dele e disse que compraria o iogurte quando fosse fabricado. No mês seguinte, voltei e perguntei sobre o iogurte e ele disse que não deu certo. Agora estava fazendo festas em igrejas com uma máquina de karaokê, com títulos evangélicos e então pediu que eu abrisse a nossa igreja para ele. Expliquei que a nossa igreja caminhava em outra direção. Como você já deve imaginar, voltei no próximo mês e ele me ofereceu uma máquina de karaokê praticamente nova por apenas 35 parcelas nas Casas Bahia. Mês após mês, eu escutava uma história diferente sobre mais um projeto falido. Amigos em comum diziam que ele era alguém altamente criativo, mas eu discordo dessa descrição. Nunca o vi criar nada. Pelo contrário, vi muitas ideias que não geraram nada. Entenda, a criatividade não consiste de ter boas ideias. A criatividade é a capacidade de multiplicar, frutificar ou gerar algo que se multiplica. Muitas pessoas que já me ouviram falar sobre a ordem e o progresso me perguntam como foi que eu tive a criatividade para pensar sobre isso. A realidade é que esta foi uma revelação que aconteceu em meio a um período de grande desordem na minha vida. Renê, minha esposa, quase nunca fica doente,
Mas calhou de certo dia ela ficar bastante debilitada por conta de gripe e enxaquecas severas. O problema é que, sendo sincero, nunca fui o tipo de marido que ajuda dentro de casa voluntariamente. Raramente lavo a louça e nunca limpei o banheiro. Durante a criação dos meus 4 filhos, só troquei o total de 5 fraldas, das quais somente 2 delas continham o famoso número 2. A Renê sempre cuidou de todos esses aspectos. No entanto, naquele dia, ela realmente estava de cama e com uma família de 6 pessoas, é muito fácil que as necessidades do funcionamento da casa se acumulem rapidamente. Eu estava no nosso quarto, tentando buscar uma palavra do trono de Deus para abençoar a igreja, porém, parecia que havia uma chapa de aço cobrindo o céu. Não conseguia escutar nada de Deus. Não estava me sentindo inspirado. Renê também estava na cama ao meu lado, tentando dormir. Eu orei, li a Bíblia, tentei meditar e nada. Nada do derramar da palavra como eu tinha visto acontecer tantas outras vezes. Realmente parecia que Deus tinha fechado as comportas do fluir do Espírito Santo para a minha vida. Finalmente, decidi sair do meu quarto e descer para ver o que as crianças estavam fazendo. Assim que abri a porta do quarto, notei um som na sala de baixo que mais parecia um pedreiro cortando porcelanato durante um show de rock dos Rolling Stones, ao mesmo tempo em que a banda australiana AC/DC tocava. Parei para tentar entender o que estava acontecendo. Primeiramente, notei que minha filha Júlia estava escutando um CD de louvor maravilhoso, acompanhado com sua voz. Na mesma sala, meu filho Michael estava jogando videogame, um daqueles de dar tiros e tentar matar o inimigo. Naquela mesma sala, a Caroline estava praticando teclado e cantando outro louvor diferente do louvor que a Júlia estava escutando e cantando. O Ethan, meu caçula de 3 anos de idade, estava tentando comer iogurte. Não sei como ele conseguiu pegar o iogurte na geladeira, mas o que observei foi que apenas 20% do iogurte estava entrando na boca dele. Os outros 80% estavam escorrendo no seu rosto pela camisa e, por fim, pingando no chão. Seguindo Ethan, havia o Josh, nosso labrador cor chocolate, que lambia o excesso do iogurte que se acumulava no piso. Decidi tentar ajudar o Ethan primeiro e, enquanto tentava chegar até ele, senti meus pés descalços colarem no chão grudento. Por fim, eu dei um grito. Levei o Ethan para a cozinha, onde vi a torre de Babel de pratos, tigelas, panelas e copos empilhados em 1 metro de altura dentro da pia. Não aguentava mais. Aquilo tinha que mudar. Limpei o Ethan, expulsei o Josh, desliguei o som, arranquei a tomada do teclado, da TV e do videogame e estabeleci uma nova regra para a família. Vamos usar somente um aparelho sonoro de cada vez. Comecei a lavar a louça, um verdadeiro milagre. Depois lavei o chão da casa toda. Em seguida, fiz um chá e levei para Renê. Depois preparei alguma espécie de almoço, acho que foi pizza congelada, e retornei ao meu quarto para tentar novamente receber uma palavra de Deus. Desta vez, o Senhor começou a me falar sobre 2 palavras: ordem e progresso. O princípio de Gênesis. O primeiro capítulo do livro de Gênesis mostra uma imagem extremamente fora de ordem. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Versículo 1 e 2. Foi exatamente essa imagem que eu vi quando olhei para a pia da cozinha naquele dia. Note que o texto diz que o Espírito sobrevoava a face do abismo. Porém, nem mesmo o Espírito de Deus conseguia fazer algo na terra até que Deus começasse a instituir ordem. Primeiramente, Deus separou a luz das trevas. Na realidade, ele estava organizando 2 coisas que todos nós consideramos óbvias. O Senhor uniu a luz em um horário chamado dia e as trevas em outro momento que chamou de noite. Isto é ordem. Imagine viver sem saber se a noite vai durar 1 mês, ou se o dia virá amanhã, ou só no mês que vem. A ordem foi simplesmente fazer o que para nós, hoje, parece incabível pensar em outra possibilidade. No entanto, a ordem é necessária, inclusive nas obviedades. Quantas coisas são óbvias na nossa vida, mas não as fazemos por preguiça, medo ou falta de atitude? A segunda coisa que Deus fez foi unir as águas em um lugar, a terra em outro e o céu em outro.
Mais uma vez, foi algo aparentemente óbvio de se fazer, mas essa simples organização da Terra gerou a possibilidade de vida. O interessante é que, até este ponto da organização, Deus ainda não tinha criado nada com a capacidade de reproduzir. Podemos falar da seguinte forma: Deus ainda não tinha criado nada com a capacidade de criar outras coisas. Até então, a capacidade criativa era restringida somente a Deus. Porém, no versículo 11 de Gênesis 1, houve uma tremenda mudança na história do universo. Deus liberou a capacidade de criação aos seres vivos. Uma qualidade divina foi dada à criação. Às plantas foram dadas sementes e a capacidade de reproduzir e multiplicar. Os cientistas da NASA chamam isso de vida. Constantemente, eles procuram sinais dela em todo o planeta, satélite ou luz piscando que encontrem no universo. A realidade é que a vida ou a capacidade de criar é algo que somente Deus pode dar. Em Gênesis fica claro que Deus só libera a capacidade criativa após a instituição da ordem. Plantas precisam de ordem a fim de criarem outras plantas. Se tiverem luz de mais ou de menos, não irão multiplicar. Se tiverem água de mais ou de menos, não irão multiplicar. Se tiverem oxigênio, nitrogênio ou dióxido de carbono fora da proporção correta, não irão multiplicar. Até mesmo a capacidade de multiplicação dessas formas de vida tão simples dependem de uma quantidade extraordinária de ordem para que possam multiplicar. A partir disso, podemos entender que Deus tem duas formas fundamentais de abençoar. A primeira é simplesmente derramando a sua bênção sobrenatural. Haja luz, disse Deus. De forma soberana, ele derramou bênção sobre as trevas. Encontramos essa primeira forma de bênção vez após vez nas nossas vidas. Em Gênesis, Deus gerou do nada a luz, a terra, a água e a atmosfera. Tudo isso é um exemplo milagroso de misericórdia, de amor e de compaixão soberana de Deus, mas não é exemplo de abundância, frutificação, multiplicação e domínio. A luz, a terra, a água e a atmosfera não têm a capacidade de se multiplicarem. O segundo tipo de bênção que Deus realiza é algo muito mais complexo e é justamente o que se relaciona à pergunta que o cientista tem insistido gerações em tentar responder. A segunda forma de bênção é a capacidade de gerar vida, a capacidade de multiplicar, de frutificar e de dominar. Somente Deus tem essa capacidade e Ele a dá a quem quiser. No entanto, ele respeita regras claras demonstradas na Bíblia. A primeira delas é que a ordem precede a criatividade. No próximo capítulo, iremos somar a criatividade a outro elemento que também é gerado a partir da instituição da ordem, a multiplicação. Até a próxima, pessoal!